Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Da audiência pública que tem por objetivo discutir as relações trabalhistas entre a Petros e o sindicato que representa os trabalhadores que lá labutam. Eu vou convidar para fazer parte da mesa Dr. Fernando Siqueira, aposentado da Petros, presidente do Conselho Fiscal. Convidar também Aristóteles da Silva Arueira, presidente do Sindicato dos Empregados em Previdência Privada do Estado do Rio de Janeiro. Também convidar Gleise Pacheco, analista de ouvidoria da Petros. Também Marcelo Prata dos Santos, também analista de sistemas. E Lídia Maria de Almeida, Conselho Fiscal, Associação de Empregados e Ex-Empregados Assistidos da Fundação Petrobras. Aqui, na Assembleia Legislativa, nós temos... Adriano, nós temos acompanhado muito de perto todas as questões ligadas aos petroleiros, à Petrobras e também à Petros. Mas hoje, a nossa audiência pública, diferentemente de audiências anteriores, onde cuidávamos das relações da Petros com os petroleiros, hoje a Comissão de Trabalho se reúne para debater as relações trabalhistas dos trabalhadores que prestam serviço, que trabalham na própria Petros. O presidente Walter Mendes de Oliveira Filho, estranhamente, nos manda um ofício registrando o não comparecimento, mas demonstrando o total desconhecimento do papel do Poder Legislativo Estadual, da Comissão de Trabalho e de sua competência. Diz ele o seguinte: agradecemos o convite recebido para a audiência pública sobre as relações trabalhistas entre a Petros e os empregados da Previdência Privada, que será realizada no dia 4 de junho de 2018 na Alerj. No entanto, informamos que as relações de trabalho entre a Petros e seus empregados vêm sendo discutidas em âmbito privado entre a Comissão de Empregados, sindicato e representantes da empresa. Sendo assim, visto que a Petros é uma entidade privada sem fins lucrativos, entendemos que não há razão para o assunto ser tratado de forma pública. Certos de sua compreensão, reiteramos respeito e reconhecimento ao trabalho desta casa. Assina Walter Mendes de Oliveira. Naturalmente que diante desse ofício, nós vamos analisar os desdobramentos e os mecanismos que nos são disponibilizados para fazer com que o presidente da Petros
assuma uma compreensão diferente daquela que ele expressa neste ofício. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública passando a palavra para o presidente do sindicato, porque a solicitação vem dos trabalhadores, dos empregados, e é bom que o presidente do sindicato, Aristóteles da Silva Aroeira, que ele seja o primeiro a se manifestar, para que nós, aqui do Poder da Mesa ou do Poder Legislativo, possamos compreender a complexidade das razões que tornaram importante essa nossa audiência pública. Pois não, companheiro Aristóteles? Bom dia, presidente, deputado Paulo Ramos, presidente da Comissão de Trabalho da Alerj. Bom dia aos demais companheiros aqui presentes, companheiros e companheiras da Petro. Estou vendo aqui os aposentados e os companheiros da Ativa saem para o horário de almoço às 11h30. Os companheiros estão se dirigindo para cá, deputado. Bom, dando início a essa nossa demanda, que é esse acordo coletivo da Petros, cuja data base é outubro de 2017, 1º de novembro, na verdade. Outubro é o mês que a gente monta a pauta, né? Primeiro dizer o seguinte, que o senhor Walter Mendes, logo assim que chegou a Petros, ele já começa totalmente equivocado quando ele dá uma declaração numa grande revista de circulação no país, dizendo que a Petros era um show de horrores. Só que ele se esquece que os empregados fazem parte desse show de horrores. É isso, né? Ele estava evidentemente falando do quadro que ele encontrou e tal. Mas com relação ao acordo coletivo, diretamente falando, se nós formos pegar um histórico desde que o Walter Mendes tomou posse da presidência da Petros, até o presente momento foram feitas 87 demissões e 94 admissões, contratações, o que determina o seguinte, que há sim dentro da Petros uma rotatividade de trabalhadores, ou seja, ele na verdade ele tenta acabar com a memória da Petros, tirando, demitindo os empregados antigos que têm a memória da empresa, né? Em contrapartida, contratando trabalho terceirizado, deputado Paulo Ramos, e evidentemente acabando também com a qualificação da empresa. Mas diretamente falando do acordo coletivo de trabalho, o acordo vinha se desenrolando muito bem até esse vídeo elaborado pela direção da Petros, onde ele claramente ameaça o trabalhador dizendo o seguinte, deputado Paulo Ramos, de que se o trabalhador não aceitasse aquela terceira contraproposta da empresa, de que as negociações estariam encerradas. Quer dizer, não precisa dizer nada, que isso é uma ameaça ao trabalhador. Se você não aceitar o meu limite, as negociações estão encerradas. Bom, fomos para uma assembleia no Sindicato dos Bancários. A assembleia teve início às 18 horas em ponto e o final às 21h37, deputado, com aproximadamente 400 empregados. Evidente que houve uma pressão interna muito grande, coação de trabalhador, onde os gerentes começaram a chamar seus subordinados e dizer o seguinte: olha, tem que aceitar a contraproposta da Petro, porque senão, enfim, vai ser encerrada a negociação e vai ser aplicada a CLT. Muito bem. E obrigou que seus gerentes fossem a essa assembleia para constranger o trabalhador que ia votar, e
o sindicato e a comissão de empregados, da qual eu queria depois dizer para os companheiros que o trabalho que essa comissão faz de empregado é um trabalho, sobretudo, de qualidade e de coragem, porque os companheiros estão na linha de frente e estamos tratando com um presidente que veio da iniciativa privada, ou seja, do Banco Itaú, né? Então, já dá para ver que a forma desse presidente agir é de truculência mesmo, deputado. Mas voltando ao episódio da Assembleia, junto com a comissão de empregados, junto com a presença do companheiro presidente da Associação dos Aposentados e ex-empregados da Petroesap, decidimos então, deputado, para não colocar o trabalhador em condição de constrangimento, aprovamos de que a votação na Assembleia seria por escrutínio secreto, para que, evidentemente, esses gerentes que foram obrigados aí na Assembleia não pudessem ver em quem aqueles companheiros e as companheiras estariam votando em relação à contraproposta da Petro. Bom, o resultado é que a terceira contraproposta da Petros foi rejeitada por ampla maioria. E desse episódio para cá, a Petros tem efetivamente aplicado o que ela chamou no vídeo de ameaça, aplicado à CLT, ou seja, retirando benefícios que estavam há anos no acordo coletivo de trabalho, como os 2/3 de férias, como plano de saúde, como dia fluitivo, todos esses benefícios e mais muitos outros que os companheiros da comissão irão falar. Esses benefícios não estão sendo praticados dentro da Petros. Então, o que nós temos hoje na Petros é um quadro de truculência, de ameaça, que alguns companheiros dizem que é velada, eu digo que é ameaça clara, né? E, sobretudo, essa carta que o deputado Paulo Ramos acaba de ler, onde o presidente da Petros, Walter Mendes, alega de que ele agradece o trabalho da comissão de trabalho aqui da Câmara dos Deputados, mas diz que não há necessidade dele estar presente, porque essa negociação ela continua se desenrolando dentro do ambiente interno da empresa, o que é uma mentira deslavada, né? Absolutamente é uma mentira deslavada. A negociação por parte da empresa, como ele alega no vídeo, categoricamente ele afirma no vídeo, a negociação nesse momento ela se encontra encerrada dentro da empresa, e o senhor Walter Mendes, que inclusive ganhou do seio da empresa um apelido carinhoso de Toquinho da Maldade, ele simplesmente não faz nenhuma menção de chamar novamente a comissão e do sindicato da categoria para que as negociações voltassem, vamos dizer assim, a acontecer no seio da empresa. Essa desculpa, evidentemente, é só uma desculpa para a comissão de empregados da LERJ, pela convocação que foi feita, porque internamente não existe absolutamente nada a não ser a mão de ferro do chamado Toquinho da Maldade, que simplesmente acabou com a negociação. Então, é nesse momento, é nesse patamar que se encontra a negociação coletiva dos trabalhadores da Petros, juntando-se a isso, evidentemente, esse quadro deprimente do chamado equacionamento da dívida dos trabalhadores, não só da Petros, mas também dos companheiros da Petrobras, que é um absurdo isso. Impor nesse momento o equacionamento de dívida é uma covardia tremenda. Então, deputado, eu vou nessa minha manifestação inicial também dizer, para encerrar, que o quadro hoje que se encontra a negociação e os empregados da Petros, vamos dizer assim, é um ambiente tão fácil quanto amordaçar a boca de um lobo. Só quem já amordaçou a boca de um lobo sabe o quanto é fácil, né? Então, essas são minhas ponderações iniciais e depois a gente volta a falar mais. Obrigado. Muito obrigado, Aristóteles.
Primeiro, fazer também um registro em relação à greve dos petroleiros, que foi, sob diversas formas, ameaçada. Imaginar que consideraram a greve ilegal antes do seu início, e a greve é um direito, impondo multas. Multas insuportáveis, demonstrando claramente algo que vem sendo percebido de uma forma não muito sutil, que é a chamada ditadura do judiciário. A pressão ou a repressão a um direito. A greve é um direito. Mas pelo menos a greve dos petroleiros, se somando a uma situação de grave insatisfação popular, insatisfação também acentuada pela greve de caminhoneiros, mas pelo menos resultou na demissão do senhor Pedro Parente, que presidia a Petrobras, causando grandes danos ao interesse nacional. Eles chamavam de desalavancagem, desinvestimento, venda de ativos para o pagamento de dívidas. No pequeno período em que lá permaneceu, o senhor Pedro Parente, não negando o seu passado, ainda promoveu um festival de benesses, vendendo ativos, e ainda com a Agência Nacional de Petróleo, leiloando o nosso petróleo na camada do pré-sal. Chefe da Casa Civil do governo FHC. Não será surpresa, se a partir de sua demissão, e pelo menos foi uma das vitórias da greve dos petroleiros, fatos surjam demonstrando claramente o comprometimento do senhor Pedro Parente com interesses escusos. Aliás, a trajetória de vida dele, o próprio currículo, já demonstrava isto, porque também ele procede de uma era em que o patrimônio nacional também foi completamente doado. De qualquer maneira, o momento pelo qual nós estamos passando é um momento de extrema gravidade e que também possibilita comportamentos autoritários e arbitrários, como o do presidente da Petros, que mente no seu ofício aqui, dizendo que as relações de trabalho vêm sendo debatidas, discutidas no âmbito interno. E está aqui o presidente do sindicato, que diz exatamente o contrário. Quer dizer, então ele falta com a verdade, porque qual a razão da ausência, senão o receio de enfrentar publicamente esse tipo de debate, quando ele internamente se utiliza dos mecanismos de que dispõe para demitir, para assediar de todas as formas os seus empregados. Então, os empregados da Petros. De qualquer maneira, vamos tocar. Eu não sei, presidente. Permite a palavra? Sugere quem agora? Marcelo Prata.
Marcelo, por favor. Só me dá uma permitida, Pois deputado? não, pois não, Aristóteles. A gente está constantemente lá dentro da Petros, né? Algumas vezes até surpreendido com uma situação de que agora foi comunicado de que a sala da qual nós nos reuníamos constantemente lá na Petros, ela foi proibida de ser frequentada pela comissão de empregados e do sindicato. Quer dizer, o que é isso senão uma truculência por parte da direção da empresa? Então, todas as vezes que nós chegamos lá, há quase que diariamente uma comissão de pessoas de terno, de mala, na recepção da Petros. Eu só espero que essas pessoas de ternos, de mala, né, sejam negócios para o bem do participante da Petros. Normalmente não é. Normalmente não é. Só que o resultado disso, a gente só consegue, deputado, ver depois, como o senhor mesmo falou, agora com a oportunidade da saída do senhor Pedro Parente da presidência da Petrobras. E eu vejo gente que ainda defende, dizendo o seguinte: não, Pedro Parente estava recuperando a Petrobras. Mas recuperando a que preço, gente? Petrobras não precisa recuperar o que perdeu em 6 meses, em 1 ano. Petrobras tem um resto da vida para recuperar. Uma empresa maravilhosa da qual todo o povo brasileiro se orgulha, mas você tem o resto da vida para recuperar a Petrobras. Você não precisa recuperar às custas do suor do trabalhador. O salário não aumenta todo dia, toda semana. A aposentadoria dos companheiros e companheiras não aumenta todo dia nem toda semana. Então, voltando para passar a palavra para o companheiro Marcelo Prata, essa questão do presidente da Petros, esse ofício que ele manda para a presidência da comissão de trabalho aqui da LERJ, o sindicato vê, deputado, como um deboche. Isso é uma chincalha, é um deboche. Porque quem diz que as negociações estão rolando dentro da empresa, evidentemente que ele tinha que ter a consciência e a certeza de que isso era uma verdade. E ele tem a certeza de que isso é uma mentira. Depois que foi comunicada à direção da Petros do resultado de rejeição da última conta proposta oficial da Petros, não houve sequer nenhum contato entre a direção da Petros e a entidade sindical ou a comissão dos empregados da Petros. O que determina de que isso é um deboche, é uma mentira deslavada, e de que esse tipo de pessoa hoje que ocupa a presidência de um fundo, segundo maior fundo de pensão do país, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Marcelo Prata, Comissão de Empregados. Muito obrigado. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui ao deputado Paulo Ramos, a sua assessoria, pela oportunidade que os empregados da Petros têm hoje de trazer aqui para ampliar um pouco o debate aí sobre a nossa negociação de acordo coletivo de trabalho desse ano. Agradecer aos membros da ESAP, agradecer os colegas empregados da Petros que estão aqui prestigiando e defendendo os nossos interesses. Bem, meu nome é Marcelo Prata, trabalho na Petros há 24 anos. Estou muito honrado de estar aqui na Assembleia Legislativa, mas não achei que viria aqui por esse motivo. Estamos aqui hoje justamente por conta de um vácuo que a reforma trabalhista proporcionou aos trabalhadores brasileiros. A grande derrota dessa reforma trabalhista veio na falta de acesso do trabalhador ao seu poder judiciário. Então, nós hoje estamos numa situação onde a negociação com a empresa foi emperrada, né? A gente vê uma situação muito difícil de negociar, decisões unilaterais, a empresa dizendo que vai negociar até o dia 16 de abril, a empresa dizendo no dia
1º de novembro, que as cláusulas do acordo coletivo não seriam mantidas parcialmente até o dia 16/4, até o dia do encerramento da negociação, e já cancelando previamente algumas cláusulas acordadas no acordo coletivo até então vigente. Então, começamos uma negociação já sabendo que a gente ia encerrá-la até o dia 16/4, ou quando a direção da empresa entendesse que seria o suficiente desse processo de negociação. Dentro desse período, nós conseguimos conscientizar os empregados do momento difícil que o Brasil estava passando e do momento difícil de negociação, que fez com que nós não tivéssemos nenhuma reivindicação nova em nossa pauta de reivindicações. Então, quando apresentamos essa pauta de reivindicação para a empresa, a única coisa que solicitamos foi a reposição do IPCA do período. Não foi surpresa que recebemos como uma contraproposta um documento que enumerava 8, entre perdas e aumento de custo de benefício, 8 diferenças. Inclusive, naquela época de coisas, não tinha nem reposição de benefício, reposição de 80% de IPCA, enfim, coisas muito miúdas, né? A gente falando do IPCA de 2,7%, a empresa oferece numa proposta 80% do IPCA. Realmente começamos nesse terreno árido. Mas, enfim, foram praticamente 6 meses de conversa, onde a conversa se dava, olha, essa situação, e nós tentávamos sempre revertê-la através de situações que a gente já tinha presenciado, de negociações passadas, e que a gente entendia que aquilo não tinha necessidade. Você trocar um reembolso odontológico que atende a todos, para um plano simples odontológico, onde todos passam a ter um custo fixo, mesmo quando não se usa, a gente entendia que aquilo não tinha nenhum benefício para o empregado, e conseguimos fazê-lo enxergar isso também, fazer a direção enxergar isso também. A direção propunha que nós tivéssemos uma mudança de verba indenizatória em relação à nossa gratificação de férias, vindo a reboque de uma proposta também da Petrobras. Enfim, conseguimos mudar esse direcionamento da empresa e fazer com que essas perdas fossem atenuadas. E no final, a nossa última proposta, a gente já estava aceitando perdas, já estávamos aceitando um aumento surreal no plano de saúde, um custo fixo que passava de R$20 na faixa menor para R$75 de fixo, uma liberação de coparticipação, onde o empregado ia ter um baque enorme de um mês para o outro. Então, ainda assim fizemos concessões, porém, a última concessão, a mais dolorosa, dentro do cenário atual de reforma trabalhista, de demissões em massa, sem consentimento do sindicato, não nos foi possível prescindir. Então, hoje, entendemos que o nosso acordo coletivo vigente, que tinha uma cláusula de política de emprego que vedava rotatividade de pessoal, vedava demissão em massa, esse é o cerne da nossa discussão. Então, entendemos que num país onde a gente vê, e numa empresa co-irmã, que é a FAPES, demissão de quase 100 pessoas no período de 1 ano, um acordo coletivo que não consegue ser fechado, que está em litígio na Procuradoria Regional do Trabalho, uma demissão de 1.200 pessoas na Estácio, de Sá, na faculdade, uma demissão de 200 e tantas pessoas na Casa da Moeda, um presidente que faz um vídeo alegando que nunca houve demissão em massa na Petros,
sendo que em 2016, em dezembro de 2016, nós tivemos 30 pessoas demitidas num mês. Então, concluímos que o entendimento da direção da Petros é que mandar 30 pessoas embora no mês, 10 pessoas embora num dia, não caracteriza demissão em massa. Então, nos vimos numa situação onde abrir mão dessa cláusula, da cláusula da política de emprego, era um risco para a empregabilidade, num país que está passando por uma das suas maiores crises financeiras e políticas que se viu. Então, a Assembleia, legitimamente, por sua maioria, declarou que rejeitava a proposta da empresa e forneceu uma nova proposta para continuar a negociar. Nós, inclusive, em mesa de negociação, propusemos a mudança da redação da cláusula. Aqui não há um entendimento que a Petros é uma empresa pública. Não existe esse entendimento. Há um entendimento que a empresa é privada e pode se mandar embora. Mas uma vez que temos uma cláusula que garante a perenidade da fundação, que é a cláusula da política de emprego, a ideia é que nós mantenhamos essa cláusula. Então, foi esse o entendimento da plenária, daquela plenária. E é isso que nós, da Comissão de Empregados, buscamos através desse instrumento que foi a solicitação dessa audiência pública, através da nossa ida na Procuradoria Regional do Trabalho. A nossa ideia é, uma vez que chegamos a um ponto onde não há mais conversa com a direção, porque a direção, a partir do resultado da Assembleia, ela não apreciou nossa contraproposta e declarou encerradas as negociações, nós pedimos ajuda. Pedimos ajuda ao deputado Paulo Ramos, pedimos ajuda ao Adriano, o superintendente da Procuradoria Regional do Trabalho, para que nós tivéssemos o restabelecimento do processo de negociação. Entendemos que já passamos por dissídio na Petros, já passamos por situações complexas na Petros, mas nunca, em momento algum, a direção da Petros estabeleceu o encerramento das negociações do acordo coletivo com a aplicação da CLT. Unilateralmente. Nós viemos aqui, prezados, solicitar ajuda, apoio. Uma vez que não há consenso, nós solicitamos a arbitragem, nós solicitamos que alguém, à luz da nova legislação, nos auxilie para saber qual é o caminho correto. Se os empregados estão atuando corretamente na tentativa de manter o diálogo, de manter a negociação, ou se o caminho que está traçado é esse, que a negociação realmente se encerrou e a gente decreta o fim não só do nosso acordo coletivo, mas dos direitos trabalhistas. Então, gostaria de agradecer aqui a oportunidade e retorno a palavra aí ao deputado Paulo Ramos. Obrigado. Muito obrigado. Essa posição autoritária do Dr. Walter Mendes, ela também se deu aqui depois que ele compareceu à nossa comissão parlamentar de inquérito, que investiga o desmonte da Petrobras, seus impactos na economia do Rio de Janeiro, e que está investigando também a Petros. Compareceu e depois, quando foi reconvocado para prestar esclarecimentos sobre o depoimento anterior, que apresentava, vou usar uma expressão delicada, inconsistências, ele ingressou com uma ação judicial e foi contemplado com uma liminar para aqui não comparecer.
ficando sem explicação, então, o fato dele ter comparecido na primeira convocação. Quando da segunda, ele buscou e conseguiu a proteção do judiciário, assim como o senhor Pedro Parente. Depois da oitiva de uma de suas diretoras, ao ser convocado, ele ingressou também com uma ação judicial e conseguiu uma liminar para não comparecer. Surpreendentemente, porque já há decisão do Supremo Tribunal Federal tratando da competência deferida a comissões parlamentares de inquérito de Assembleia Legislativa, desde que o fato investigado incorpore interesses da unidade da Federação, a Assembleia Legislativa tem competência para investigar. E a liminar foi concedida. Como comissão parlamentar de inquérito tem um prazo determinado para concluir os seus trabalhos, a liminar é concedida, mas não há o julgamento definitivo. Prevalece a liminar. E aí, nós ficamos de pés e mãos amarrados, porque tem aquela máxima que decisão judicial deve ser cumprida. Nós não temos a possibilidade de requisitar força policial para o comparecimento compulsório e ficamos na dependência sempre de uma decisão judicial. Não conheço as razões que levaram um magistrado ou uma magistrada a conceder a liminar. Estranho. Só me resta recorrer ao grande Camões, nos Lusíadas, quando ele diz: acumpliciam-se os principais. Então, nós temos uma situação dramática, com decisões judiciais conflitantes, a intervenção de um poder em outro. Aliás, quando o Supremo Tribunal Federal vem escrevendo outra Constituição, sem ter poderes constituintes, nós ficamos numa situação de perplexidade, imaginando que a única reação possível é a mobilização. E ao mesmo tempo, tudo fazendo para garantir a realização das eleições de 2018. Ninguém sabe como é que vai ser. Que estão correndo perigo. Esse campo conservador que deu o golpe e vem procedendo desta forma, vive uma situação difícil, porque ainda não encontrou um nome viável para concorrer à presidência da República, com perspectiva de chegar ao segundo turno, pelo menos. E aí, procura aprofundar o sofrimento da população. A reforma trabalhista é um exemplo. Com a manipulação dos meios de comunicação, aprofundar a revolta popular contra o processo democrático, que nesse momento é o único instrumento disponível, que é o voto.
E a gente aqui torcendo pelo menos para o tempo passar, para que as maquinações que são conhecidas não sejam vitoriosas, que a desilusão não represente a negação do dever da participação. Então, é preciso uma reflexão muito grande, que é o procedimento do senhor Walter Mendes, à frente do fundo de pensão, sacrifica os seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, procura acobertar tudo que foi praticado no fundo de pensão por administrações anteriores. Talvez o papel dele ali seja exatamente esse: sacrificar ainda mais os participantes e ainda desorganizar, desestruturar, com demissões em massa, desestruturar a memória, porque são os empregados que trabalham na Petros, são vocês que conhecem aqueles intrincados mecanismos que muitas vezes só são revelados em momentos de crise. Eu mesmo aqui consegui alcançar inúmeras ilegalidades, investimentos criminosos feitos por direções anteriores, empréstimos feitos com garantias inexistentes, manipuladas. Então, quem está ali trabalhando conhece os meandros, né? E eles encontram como forma de manter o silêncio a repressão. Permite a palavra, deputado? Quem esconde erros do passado é porque pretende repeti-los no futuro. Se não tem medo, vem e presta depoimento. Se não vem e não prestou depoimento... Talvez a ausência aqui represente claramente um receio. Eu brinco e digo numa linguagem policial: aqui seria uma acareação, e ele não se dispõe a esse tipo de confronto, mas mente dizendo que tudo vem sendo discutido no âmbito interno. Vamos ouvir o Ivanildo Santos Bezerra, presidente da Associação de Empregados e Aposentados da Petros. Ivanildo, obrigado aí pela presença também. Obrigado. Boa tarde a todos. Deputado Paulo, muito agradecido estamos por essa oportunidade. Ninguém mais interessado do que nós de encontrarmos uma solução para esse caso. Nunca antes na vida desse país tivemos um processo tão doloroso e desastroso com a direção da Petros. Obrigado a todos que compareceram aqui, e é importante a gente manter a união. Bem, senhores e senhoras, queremos deixar aqui alguns pontos muito importantes registrados. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma reflexão da diretoria do corpo gerencial atual da Petros, como o segundo maior fundo de pensão do país necessita de uma intermediação política para uma questão interna do acordo coletivo de trabalho, com direitos adquiridos há anos por seus trabalhadores. Uma questão que poderia ser resolvida de forma democrática e que, apesar de nossos apelos e boa vontade, como pode ser testado pelas cópias dos memorandos entregues a esta mesa, não houve espaço para mais diálogos. A primeira proposta inicial dos empregados, sensíveis ao momento que estamos passando, previa apenas reajuste do IPCA nos salários e nos benefícios. A Petros apresentou uma proposta com redução dos benefícios e sem reajuste nos mesmos, aumento nos descontos de plano de saúde
e a retirada da cláusula que trata de demissões sumárias, que foi recusada por unanimidade em uma Assembleia. Isso foi até antes da última proposta da Petros. Por unanimidade foi rejeitada. Curiosamente, a Petros apresentou um aumento de 7% no quadro de pessoal e ainda oferece cursos no exterior para a diretoria. O que a direção da Petros não percebe, apesar de dirigir uma empresa de previdência, é que tem que se vislumbrar o futuro. As posições estratégicas são sempre indicações políticas. De 2015 até agora, a Petros demitiu 160 colaboradores. Foram desligados. Uns com 20, 30 anos de casa. A cláusula que trata de demissões sumárias, no Acordo Coletivo 2015-2017, não foi empecilho para nenhuma dessas demissões, algumas com justificativa de baixo desempenho, o que é inconcebível. Depois de tantos anos, atestam que os colaboradores são incompetentes. O que se precisa entender é que essa referida cláusula, que a diretoria da Petros alega que nenhum fundo de pensão tem em seus acordos coletivos, protege muito mais a Petros do que os colaboradores. Nós estamos perdendo essa memória. A quem interessa isso? Conhecimento sem experiência é apenas teoria. É preciso estar dentro de um contexto, colocar em prática. E é preciso tempo para transmitir conhecimento. E sem isso, os prejuízos são imensuráveis no patrimônio. E o maior patrimônio de uma empresa é o seu corpo funcional. Em um posicionamento nada democrático, a diretoria da Petros encerrou as discussões após receber o resultado da última Assembleia, cujos votos foram obtidos de forma secreta para não haver constrangimento aos colaboradores. Por fim, senhoras e senhores, a diretoria rasgou o acordo coletivo de trabalho, impondo restrições e regras, numa atitude mais uma vez intransigente, onde somente os perdedores são a democracia, os direitos constitucionais, os direitos dos idosos e dos trabalhadores. De tudo resta uma certeza: a Petros hoje é o segundo maior fundo de pensão do país por causa de dedicação dos seus colaboradores. É de conhecimento que os gerentes estão capitaneando um abaixo-assinado com seus empregados para rever uma assembleia que foi realizada dentro de todos os parâmetros legais. Isso não é concebível nos dias de hoje. Nós estamos em uma ditadura e principalmente terrorismo dentro da empresa. Desta forma, reiteramos que as negociações devem continuar, conscientes que somente um diálogo podemos manter um ambiente laboral saudável e, como consequência, os direitos de todos preservados, empregados e ex-empregados. Principalmente na questão do equacionamento. Quando ele abandona a mesa de negociação, se recusa e impõe na folha de pagamento o desconto do equacionamento numa crise atual e com ameaça de demissão de vários pais de famílias e mães de família também, que tem muitas colegas nossas de trabalho, que é o sustento da casa, isso nada mais é do que uma ditadura. Infelizmente, nós estamos passando por isso. E eu peço a todos os meus colegas muita união nesse momento, porque a coisa está desgringolando totalmente. Agora nós temos que preservar também a Petrobras, porque sem a Petrobras, a Petros não vai existir. Tenho certeza absoluta disso. O principal problema hoje na Petros chama-se a Petrobras. Se ela tirar o patrocínio, a Petros deixa de existir. Aí sim, todo o nosso benefício será encaminhado para a rede bancária, que já está tudo preparado, que serão administrados pelos coleguinhas do nosso presidente. Aqueles que assumem o poder confundem
que serem do poder não significa serem donos da verdade. Stephen Candice. Obrigado. Obrigado. É claro que a demissão ou a ameaça de demissão, numa fase de desemprego, causa um vespeiro muito agudo, sofrimento muito maior. Eles, e é preciso lembrar que a reforma trabalhista, aprovada, e eu digo isso às vezes em reunião, especialmente com representações de servidores públicos, que a reforma trabalhista foi aprovada suprimindo direitos dos trabalhadores, impondo o entendimento de que o acordado prevalece sobre o legislado e suprimindo especificamente vários direitos, porque os trabalhadores estavam sozinhos. Os trabalhadores seletistas ficaram sozinhos. A reforma da Previdência não foi aprovada porque estavam juntos trabalhadores das seletistas e servidores públicos. Então a resistência foi muito maior. A esperança que prevalece é a partir de um governo legitimado pelo voto popular, tudo isto seja reformulado, seja revisto. Imaginar que hoje nós temos indivíduo autônomo, pessoa jurídica. Um cidadão é uma empresa e ele pode ser contratado, assumindo ele e não o contratante a responsabilidade pelos encargos sociais. Ou então, jornada intermitente. É contratado por uma jornada menor do que a estabelecida na Constituição, e ele é que completa a contribuição previdenciária. A maior campanha hoje no país fala do empreendedorismo. Isto é, estão admitindo ser possível uma sociedade só de patrões, ensinando o indivíduo como ele deve constituir um negócio, como ele se transforma num patrão. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação tem um convênio com o SEBRAE para dar aula de empreendedorismo. Não tem professor de filosofia, não tem professor, um monte de, não tem, mas tem aula de empreendedorismo. A qualificação profissional não é para o exercício de qualquer atividade laboral. A qualificação é como ser patrão. Então, eles devem imaginar se é possível. Amanhã, todos os indivíduos serão, cada um será uma pessoa jurídica. Não teremos mais pessoas, assim, pessoas naturais ou físicas. Quer dizer, estamos perdendo aquilo que é imposto pela própria natureza. Então, esse é o modelo que vai se sustentar. Então, vocês, empregados da Petros, estão enfrentando agora o que há de mais cruel numa relação de trabalho, numa quadra de desemprego, que é a ameaça da perda do posto de trabalho. E a partir daí, eles ousam, fazer esse comunicado importante, onde eles suprimem direitos, mas diz aqui
a diretoria decidiu adotar algumas medidas adicionais à convenção, como a manutenção de alguns importantes benefícios. Só que ele suprime, ele altera, ele reduz o benefício e diz que esse é o caminho para a manutenção dos benefícios. E dá um reajuste de 1,8%. Aliás, o percentual com que foi corrigido o salário mínimo nacionalmente unificado, que foi reajustado em R$17. Mas a previsão para o ano que vem é de um reajuste ainda menor, atestando o fato de ser o Brasil quase campeão mundial em má distribuição da renda, embora esteja dentre as 10 maiores economias do mundo nas últimas décadas. Esta é a nossa... Maurício Rocha, comissão também de empregados, depois a Gleise. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, deputado. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui discutindo as questões trabalhistas, né, que nos envolvem. Eu só gostaria de rapidamente complementar o depoimento dos colegas que me antecederam, ressaltando que, ao encerramento da última Assembleia, em que a contraproposta da Petros foi rejeitada pela maioria, nós fizemos uma votação e um encaminhamento de uma contraproposta à direção da Petros. E que, após esse ato, não tivemos resposta e o posicionamento da empresa encerrando as negociações. Nessa proposta, nós direcionamos a empresa até a aceitação do não reajuste sobre os benefícios. E nem assim, resposta alguma nós obtivemos. E hoje a nossa situação é essa. Nós não temos um acordo coletivo. Estamos aqui, viemos aqui com o objetivo de sair com um direcionamento, um encaminhamento, para que possamos retomar, né, essa negociação e solicitar a intermediação dos órgãos competentes, que hoje nós não temos uma orientação em função dessa reforma trabalhista que ocorreu recentemente. Eu reforço o pedido do colega Marcelo, solicitando auxílio da casa, auxílio das instituições que têm o poder, né, para intermediar hoje as questões trabalhistas. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Aos poucos vai ficando explicitada a razão da nossa audiência pública. Uma tentativa de levar a direção do Petros a realmente restabelecer as negociações. Porque, embora o documento expresse essa continuidade, mas as coisas estão interrompidas. Acredito que esse objetivo vai ser alcançado. Acredito eu. Ouvi a Gleise Pacheco. Boa tarde, presidente da mesa, deputado Paulo Ramos. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria reforçar aqui as contradições que a diretoria vem cometendo. Lá no início da negociação, ela se comprometeu formalmente a manter os benefícios até o final da negociação. Só que ela interrompe a negociação quando ela quer. Então,
é uma contradição ela dizer que vai negociar e mantendo todos os benefícios, e aí arbitrariamente ela retira alguns benefícios. Ela recusa o convite a esse evento, que era uma oportunidade dela justificar, da direção justificar os motivos pelos quais nos impôs as perdas e não quer manter a negociação, mas ela formaliza, e nessa recusa ela diz que as negociações estão continuadas, e ela também formalizou o encerramento das negociações. Então ela justifica a ausência com uma justificativa de que as negociações estão continuando, mas ela já formalizou o encerramento das negociações. As medidas impostas aos empregados com as perdas que a gente está sendo submetido agora, elas sequer são objeto de negociação. A empresa já tinha aceitado o IPCA. Inclusive, o IPCA é o índice utilizado para retorno dos recursos da empresa. Então, não tem o menor sentido ela determinar agora o INPC, que é um índice menor. Então, nós já tínhamos acordado, a empresa já tinha concordado em oferecer o IPCA. E agora, ela mais uma contradição, ela impõe o INPC. Os 2/3 de férias nunca foram objeto da empresa de retirar. A empresa chegou a propor uma alteração no formato desse pagamento, que passaria de remuneratório para indenizatório, mas nunca foi proposta pela empresa a retirada desses 2/3, e agora ela retira. O plano de saúde, ela simplesmente também não era objeto da negociação, ela já tinha informado um teto para essa cobrança de coparticipação, ela impõe a não tetar esses valores, cobrar sem qualquer teto, sendo que essa coparticipação, ela é negociada exclusivamente com o plano de saúde e os hospitais e clínicas. A Petros não tem qualquer participação nessa condição de valores. Só um parênteses aqui, só para vocês terem uma noção, a consulta de emergência do Copador, nossa coparticipação é R$ 159. A consulta de emergência do Quintador é R$ 105. Se vocês não utilizarem nenhum medicamento, nenhuma outra situação. Se for lá e se consultar de emergência ou levar um filho ou um parente, R$ 159, independente de quanto é o salário. Com relação à sessão dos empregados, deixar claro aqui que a gente cedeu muita coisa, mesmo sem ter contrapartida de qualquer ganho. Então, a gente não estava pedindo nenhum ganho e cedemos em perdas. Então, mesmo que nós estamos, onde os empregados chegaram na negociação, já representa perdas. Outra coisa que tem que deixar claro é que as condições já estão impostas. Nós já estamos submetidos a perdas. Então, essa audiência pública foi realmente para que a gente tivesse uma alternativa de recuperar a negociação. Nós não sabemos até onde a empresa vai. Não são os fins das perdas. A gente não sabe onde isso vai terminar. Então, a empresa está livre, se a gente continuar sem o nosso acordo coletivo, a retirar ainda mais benefícios. Não terminou. Então, nós precisamos de uma negociação e de um acordo coletivo firmado para que a gente garanta que não hajam mais perdas, porque nós não estamos sem essa possibilidade. Então, nosso objetivo aqui é realmente fazer um apelo às instituições competentes para que intervenham de fato para que a direção da Petros continue a negociação, até que a gente finalize o fechamento do acordo. Isso aí.
chamar aqui para a mesa a representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Marcela Alcântara, por favor. Obrigado, Marcela. Dizer que nós sempre convidamos também o Ministério Público Federal do Trabalho, que normalmente comparece às nossas audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa. Não pôde comparecer, mas nós teremos um desdobramento dessa audiência pública, que será uma ida também ao Ministério Público Federal do Trabalho para denunciar todos esses procedimentos. Mas a presença aqui da doutora Marcela, pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, talvez também abra uma perspectiva para que essas negociações sejam retomadas. Passar para o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira é aposentado da Petros e presidente do Conselho Fiscal. Com a palavra, por favor, Fernando Siqueira, que tem sido assim, eu nem sei dizer há quantos anos nós temos essa convivência com o Fernando Siqueira, e o Fernando Siqueira lutando em defesa da Petrobras como um todo e dos direitos dos petroleiros, e tendo ele também uma participação efetiva na fiscalização e na luta para que a Petros tenha um destino melhor, em homenagem aos participantes, ativos, aposentados, assim como o presidente da Petros quer suprimir direitos dos empregados da Petros, administrando o fundo, eles estão levando ao desespero os aposentados e aqueles ativos, aumentando contribuições, não fazendo nenhuma pressão para que a patrocinadora, que é a Petrobras, cumpra com suas responsabilidades junto ao fundo de pensão. Então, para dar uma certa alegria, mesmo que pequena, ao Fernando Siqueira, está aqui no Jornal do Brasil, que retornou à circulação, muita gente não tem conhecimento, mas o Jornal do Brasil agora voltou a circular. O Jornal do Brasil impresso. Banco presidido por sócio de Pedro Parente recebeu 2 bilhões da Petrobras. José Berenguer preside o JP Morgan no Brasil. O banco recebeu pagamento no valor de 2 bilhões da Petrobras. Segundo a revista eletrônica Cruzoé, Berenguer e Parente, na prática, são sócios. A informação é do repórter Felipe Coutinho, da revista eletrônica Cruzoé. A publicação digital foi fundada em 2018 pelos jornalistas Diogo Mainardi e Mário Sabino, que editam também o Antagonista. Um cruzamento de pessoas jurídicas mostra que, na prática, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, é sócio do presidente do JP Morgan no Brasil, diz a reportagem. Fala dos 2 bilhões e também vem outras informações. Primeiro, sobre como Pedro Parente foi indicado para a presidência da Petrobras. O nome foi proposto pelo empresário Abílio Diniz. Compunha o conselho da Petrobras e teve o apoio da gestora brasileira Tarpon e dos fundos de pensão Petros e Previ do Banco do Brasil. Pedro Parente também é dono da Prata Limitada, especializado em gestão financeira de famílias milionárias. Sua esposa já teve passagem pelo JP Morgan, é sua sócia. Antes de assumir a presidência da Petrobras, a Prada atendia a 20 famílias. Depois de ter sido nomeado presidente da estatal, o número de famílias atendidas pela Prata aumentou consideravelmente. Até mesmo bilionários
passaram a requisitar os serviços. Além disso, empresas também entram na lista de clientes da especializada em gestão financeira. Vou dizer aqui, acho que todos têm conhecimento, que os 5 brasileiras mais ricos têm a renda de 105 milhões de brasileiros, da metade para baixo. É assim que as coisas vão sendo... Já apareceu, né? Então, fiz questão de ler a reportagem para passar a palavra ao presidente, ao nosso Fernando Siqueira. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria primeiramente parabenizar o deputado Paulo Ramos por mais essa luta em defesa da Petrobras e dos petroleiros. Como presidente da EPET, quando o Parente assumiu em junho de 2016, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público que ele não poderia ser presidente da Petrobras porque havia dado prejuízos enormes à companhia na década de 2001, quando o presidente do Conselho de Administração ele vendeu 36% das ações nos Estados Unidos por 5 bilhões e valiam mais de 100 bilhões. E ele comandou também um processo de desnacionalização da companhia, que culminou até com a tentativa de mudança para nome dela para Petrobras. E agora, no mês de abril, nós fizemos um voto na Assembleia de Acionistas em que mostramos que a venda de ativos feita por Pedro Parente deu um prejuízo de mais de 200 bilhões à Petrobras. E agora, com esse processo de reajuste dos combustíveis, política de preços, ele causou aí aproximadamente 5 bilhões de prejuízo de arrecadação de impostos, 30 bilhões na agricultura, 10 bilhões ao comércio, 10 bilhões aos serviços e 20 bilhões à Petrobras de prejuízo, porque as refinarias estão com 25% de ociosidade. Parente pagou 11,3 bilhões aos acionistas americanos, dizendo que a Petrobras era inocente, mas pagou para aqueles acionistas para quem ele vendeu 36% das ações, e não paga ao fundo de pensão, que a Justiça diz que existe a dívida de 11,3 bilhões. Então, além disso, com um plano de equacionamento feito, se a Petrobras não pagar a dívida, ela acaba com a Petro. Então, companheiros, foi uma boa notícia a saída do Parente, mas esperamos que o Ivan Monteiro não continue na mesma linha que vinha em parceria com o Parente. Mas como o assunto é Petros, eu, como presidente do Conselho Fiscal, estou muito preocupado com as negociações, com a forma autoritária que a Petros está conduzindo essas negociações. Eu questionei o presidente sobre a extinção da cláusula 14, que garante a não demissão imotivada. Estão sendo demitidas pessoas experientes e substituindo por outras menos competentes. Isso desmonta a cultura da empresa, o conhecimento da história da empresa, com empregados que sabem o que aconteceu no seu passado, e isso é fundamental para a existência e a sobrevivência da companhia. Então, nós estamos concluindo, deputado Paulo Ramos, que o presidente está no limiar de ser enquadrado no Código de Ética por assédio moral da categoria. Eu vejo aqui a carta que eu recebi da ESAP, uma carta extremamente educada,
firme, mas que termina com uma altivez elogiável, dizendo assim: sendo assim, essa associação, a ESAP, vem se manifestar e ratificar que se mantenha o diálogo cordial para tratar dos interesses e propostas divergentes entre Petros e seus empregados e ex-empregados, na certeza de que os conflitos podem ser resolvidos de forma democrática e com o mínimo de impacto sobre o clima organizacional da Petros. Então, eu já questionei o presidente sobre isso, e na última reunião, infelizmente, ele não pôde comparecer, mas eu pretendo dizer a ele pessoalmente que, a prosseguir nesse radicalismo, ele está se sujeitando a ser punido pelo Código de Ética da Petros. Um diálogo cordial, uma negociação madura, faz parte da relação entre uma empresa e seus empregados. Então, companheiros, eu estou bastante preocupado e vou levar essa preocupação para o presidente, esperando que esse clima de pressões e constrangimentos, por exemplo, uma Assembleia que rejeita uma proposta, de repente coloca pessoas para colher abaixo-assinados dos empregados, dizendo que se arrependeram, não é uma forma legítima de negociação. Isso é pressão, isso é constrangimento, isso é assédio moral. Então, eu espero que o presidente da Petros reflita e nós estaremos colaborando para que essa negociação seja retomada, porque o corpo técnico da companhia é o seu maior patrimônio. Muito obrigado. Se puder ter acesso a esse documento, a gente está recolhendo assinaturas de arrependimentos. Se puder trazer cópia, é um documento, Aristóteles, importante. Está em poder da gente. A gente ter aqui. Eu encaminho para a comissão. Porque é o atestado do assédio. Sim. Ali, sem nenhuma dúvida. Está claramente identificado dezenas de assinaturas de gerentes nesse abaixo-assinado. Seria bom trazer, porque isso nos oferece uma possibilidade de buscar também outros caminhos. Mas agora tem que pedir que fale da tribuna ou do coisa. Henrique Almeida Silva, Cabeças Brancas. Está ali, ó, justificando. Cabeças Brancas são os mais antigos, não os mais idosos, os mais antigos. Cabeças Brancas. Eu não posso me filiar a essa corrente, que já está faltando cabelo, fica difícil. Henrique, por favor. Então, pessoal, boa tarde, companheiros e companheiras que estão no plenário e quem está nos assistindo aqui na TV Alerj. Eu vou fazer um breve resumo do que é esse movimento, né? O movimento Cabeças Brancas é composto por... Henrique, só um minutinho. Que acabou de chegar o deputado André Siciliano, que é o nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, e em exercício, e sempre, em todos os momentos, um aliado na defesa dos trabalhadores. Se não fosse o deputado André Siciliano, não estaríamos realizando essa audiência pública hoje aqui, e é o atestado de que ele está sempre prestigiando a luta dos trabalhadores através da Comissão do Trabalho. Agradecer. Obrigado, André. Henrique, meu irmão, obrigado. Então, voltando ao histórico, um breve histórico do Cabeças Brancas, né? É um movimento nascido na conjuntura do plano de equacionamento da Petros, é composto por empregados e aposentados da Petrobras, em sua grande maioria, né? Grande maioria filiados ao sindicato chamado Sindipetro RJ e Sindipetro NF, Norte Fluminense. O RJ abrange mais o pessoal administrativo da Petrobras. E o NF, o chão de fábrica, né?
que nós chamamos de offshore, né? Que são da Bacia de Campos, né? Nós estamos aqui em solidariedade aos funcionários da Petros contra essa intransigência que é o acordo coletivo, a negociação do acordo coletivo da Petros, né? E também trazer para vocês também que, como o deputado Paulo Ramos acabou de citar sobre a ditadura dos judiciários, nós passamos por isso também. Esse grupo, junto com os sindicatos filiados, ingressaram com várias liminares. Posso citar de exemplo aqui a liminar do Sindicato Norte Fluminense, que representa a grande maioria dos trabalhadores do offshore, e a decisão do juiz foi que ela só abrangeria os residentes do município do Rio de Janeiro, sabendo que a categoria petroleira é uma categoria nacional, com abrangência nacional. Nós temos funcionários da Petrobras da Bahia, de Sergipe, do Pará e grande maioria do Norte Fluminense, Campos, Rio das Ostras e Macaé. Então, para vocês verem como é que está a situação do judiciário aqui no país, né? Eu quero citar também o plano de equacionamento, um plano de equacionamento que foi também da mesma forma que está sendo o acordo coletivo de vocês, colocado de forma intransigente, muito intransigente, que pune também vocês como funcionários, porque é colocado dentro desse plano de equacionamento detalhes que têm a ver somente com os funcionários da Petrobras, como plano de encargo de salários, anuênio, RMNR. Aliás, a RMNR é essa criada nesse período, desse grupo, que é exatamente para não poder repassar o aumento real da ativa para os seus aposentados. Então, só para dizer um exemplo, se você tem um índice de 6% da Petrobras, eles dão 2% na tabela salarial, que vai refletir para os aposentados, e 4% na RMNR. Com esse plano de equacionamento, a Petrobras se vê obrigada também a prover valores da RMNR também, né? Porque ela não provia isso. Então você vê como é que é essa situação. Então estamos solidários a essa questão do acordo coletivo, e ela não difere nada do plano de equacionamento, que é intransigente e injusto, tá? Outras considerações serem feitas aqui é que, na verdade, a queda do presidente Parente, o senhor Parente, ele não acaba com esse ataque. Na verdade, tem que cair também a turma que está colocada. E dentre esses componentes dessa turma, o seu Walter, também o presidente da Petros, né? Porque, na verdade, esse grupo está aí para atacar o patrimônio nacional e as estatais. E aí eu quero colocar aqui para os companheiros que isso acontece também junto com os empregados da Petrobras. Na última assembleia que nós tivemos no edifício Senado, que a gente chama de EDICEM, alguns colegas petroleiros vieram falar assim para a gente: olha o que o Pedro Parente está falando, com essa política de preço, ele vai blindar a nossa empresa, né, de acesso político, de intromissão política. Na verdade, são apenas falácias. Ele pega uns números para poder, na verdade, comprovar o ataque que eles estão querendo fazer ao patrimônio nacional, público e às estatais. Portanto, se eles vierem com números assim até lógicos, não ingressem nessa falácia. Na verdade, a intenção deles é acabar com a Petrobras e com a Petros. Está claro, tanto no acordo coletivo de vocês, com essa intransigência, quanto no plano de equacionamento, tá? Está muito claro mesmo. E, por último, eu queria colocar para vocês, muito rapidamente, que nós temos que unificar essa nossa luta, com o apoio de vários políticos. E aí quero agradecer ao Paulo Ramos, que tem se mostrado um político ao lado dos trabalhadores, sempre apoiando todas as nossas audiências públicas, né, e apoiando agora vocês também. Então, se não unirmos, não seremos nada, né? E convocar vocês para que façam mobilizações. O nosso grupo aqui, Cabeças Brancas, está mobilizado, está apoiando vocês em qualquer mobilização, inclusive na mobilização do acordo coletivo. E, por fim, dizer que somos todos Petrobras, somos todos petroleiros, somos todos Petros e união já.
Somente para tratar de mais uma informação, o Brasil progressivamente foi descobrindo mais reservas de petróleo. Com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, que tudo resultou de um esforço exclusivo dos próprios petroleiros, através de seu centro de pesquisa. A Petrobras tem a tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas. O Brasil é acusado de não fazer investimentos nas pesquisas científicas e tecnológicas, nas questões ligadas à inovação. Mas a Petrobras, através de seu centro de pesquisa, não acompanhou esse processo. Ao contrário, investiu em pesquisas e descobriu. Quanto mais petróleo descobre, a necessidade de mais refinarias. Para quê? Para a autossuficiência nos derivados. Como é que o Brasil tem descoberto mais petróleo e depende da importação de derivados do petróleo? Estão leiloando aí para que o Brasil exporte o óleo cru, exporta e traz derivados. Quer dizer, não tem lógica. Tem bom senso. Mas com o aparato de luta contra a corrupção, luta que tem que ser travada, eles vão. E por que eles procedem assim? Eles procedem assim porque eles entendem que isso é melhor para o país. Eles procedem assim porque eles têm algum compromisso ideológico. Eles se comportam assim porque eles têm o rabo preso. Eles não estão decidindo em homenagem à soberania nacional, porque isso estabelece a dependência. Independente de tratar de outro tema, o que acontece na Venezuela, que tem muito petróleo? É a relação de dependência. A greve dos caminhoneiros causou o desabastecimento. Mas nos países que querem afirmar a sua soberania, no meu caso da Venezuela, eles promovem o desabastecimento, levando a população a uma situação de desespero, porque eles promovem o desabastecimento. Eles vão causando esse tipo de constrangimento, e é preciso muita força política, muita unidade nacional, e suportar o sofrimento, que não tem outra saída. Nós aqui experimentamos, diz assim, quase todas as redes de supermercados que atuam aqui no Brasil são multinacionais. Já houve períodos no Brasil de desabastecimento. Então a greve dos caminhoneiros, que nós temos uma parcela de caminhoneiros autônomos e uma parcela maior de caminhoneiros empregados das grandes transportadoras. 70 a 30 me diz aqui Aristóteles. E o dado significativo, precioso, que chegou ao nosso conhecimento, é que de 100 caminhoneiros empregados, 85 ganham de 1 a 3 salários mínimos. São esses trabalhadores importantes que vivem esse tipo de, que experimentam esse tipo de remuneração, a demonstrar que a chamada economia de mercado precariza mesmo são as relações de trabalho. De qualquer maneira, não quero me exceder, porque vamos. Maurício Silva Rocha, Petros, Comissão de Emprego. Já falou? Maurício já falou? Então, peraí, eu queria que ele
usasse de novo a palavra. Bom, nós não temos mais inscritos, mas estamos aqui e quero agradecer muito. A Superintendência Regional do Trabalho tem sido permanentemente representada aqui nas nossas audiências públicas. E sempre se coloca à disposição quando as reivindicações são justas. Nós aqui não mobilizamos a Superintendência Regional do Trabalho para que a Superintendência possa cumprir um papel que não seja um papel compatível com a sua atribuição constitucional e legal. E temos, em várias oportunidades, nós temos contado com a Superintendência Regional do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, em pequeno número diante do universo a ser investigado. Agora mesmo eles travam uma luta, isso tem que ser divulgado aqui. Pretendem transferir do prédio histórico do antigo Ministério do Trabalho, onde está lá Tribunal Regional do Trabalho, a Superintendência ocupa os 3 últimos andares. O prédio é histórico porque ali foi o Ministério do Trabalho. São os servidores da Superintendência que preservam aquele patrimônio histórico. O gabinete que foi do Ministro do Trabalho, João Goulart, intacto. E ao mesmo tempo, o serviço que eles prestam aos trabalhadores, os serviços dependem de uma localização, a sede com uma localização acessível aos trabalhadores, que além da fiscalização das relações de trabalho, das condições de trabalho, o Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho. Os trabalhadores são considerados descartáveis. As aposentadorias por doença profissional, por acidente de trabalho, as aposentadorias representam uma perda muito grande na vida das pessoas, das famílias, mas também no INSS. E eles querem transferir, e os auditores fiscais do trabalho, juntamente com os demais servidores, estão travando uma luta pela permanência da sua sede ali na Presidente Antônio Carlos, no prédio do antigo Ministério do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, ele é que é o hóspede, ele é que foi recebido com a mudança da capital para Brasília, com tudo. Mas é um crime quando aqui Aristóteles falou, Fernando Siqueira também falou, outros falaram, isso é uma demissão dos servidores mais antigos, no sentido de apagar a memória. Num certo sentido, essa transferência também é uma forma de apagar a memória. Então eu quero dizer, agradecendo a doutora Marcela, que vem aqui para nos dar essa contribuição, e eu aproveito para manifestar a minha confiança na Superintendência. Tá legal? Obrigado, Fernando Siqueira. Superintendência Regional do Trabalho, conhecendo as limitações impostas à Superintendência, limitações de meios materiais e recursos humanos. Quando nós aqui nos aprofundamos no conhecimento da ampla atribuição da Superintendência Regional do Trabalho, dos deveres de fiscalização das condições de trabalho, responsabilidade dos auditores fiscais, a gente vê o universo a ser fiscalizado e o número de fiscais, número que já foi maior, mas o desmonte do Estado brasileiro, o desmonte que vem acontecendo em vários, aliás,
praticamente em todas as áreas, não só do serviço público. O desmonte da educação, o desmonte da saúde, está o Sistema Único de Saúde. As terceirizações no serviço público. Isso tudo é proposital. Esse desmonte faz parte de um projeto contra o qual nós temos que nos posicionar. Então, agradecer muito, doutora Marcela, e lhe passar a palavra. Boa tarde. O Ministério do Trabalho está tomando ciência dessa situação agora. Eu fiquei sabendo que parece que no dia 20 o sindicato deu entrada pedindo uma mediação. Isso ainda não chegou no setor de mediação. Quando eu sair daqui eu vou para lá para tentar localizar esse processo. A superintendência está totalmente solidária à categoria. Tá? Essa situação com Previdência Privada não é só com vocês, outras estatais estão na mesma situação. Eu já tenho uma data, tá? A mediação vai ser no dia 13 de junho. Deixa eu só confirmar o horário. Às 11 horas, no gabinete do superintendente, ele vai participar. Provavelmente o chefe do setor de mediação vai participar. Se ele não puder, eu vou conduzir a mediação. Vou levar agora para o superintendente essa documentação que eu consegui para a gente estudar e ver o que realmente está sendo feito. Mas já adianto que não existe um acordo coletivo que só uma parte impõe nada. Não existe, até porque é um acordo. Então, a gente vai tentar mediar da melhor maneira possível, para isso não acabar num dissídio, porque é algo que é desgastante para ambos os lados. Estamos totalmente abertos à conversa. Quem puder participar pode ir, não pode um grande número porque a gente não tem espaço físico para isso, então se puder ir um representante dos empregados, além do pessoal da diretoria, do sindicato, o presidente, a própria Petros, e vamos tentar negociar da melhor forma possível, porque a gente está falando de uma grande empresa, né, que é a Petrobras, então não tem muito que falar de problema financeiro, embora a gente saiba a questão política toda que está acontecendo no país. E é isso, vamos tentar resolver e vamos conseguir. Obrigado. De qualquer maneira, vou usar uma expressão muito popular. Já não saímos daqui com as mãos abanando. Já há uma data, o sindicato tinha solicitado, já há uma data então marcada para esse encontro. Vamos acreditar que o doutor Walter Mendes, ou compareça pessoalmente, ou se faça representar por alguém legitimado para, na Superintendência Regional do Trabalho, participar desse diálogo. Já que ele se recusa, não posso acreditar que ele lá vá também se recusar. Então já saímos daqui 13 de junho. Que pode chamar também o MPT junto, tá? Dia 13, às 11 horas, na Superintendência Regional do Trabalho, 14º andar, Avenida Presidente Antônio Carlos, 251. Hein? 251. O vai som ser aqui, onde era o gabinete do ministro. O gabinete do ministro do Trabalho, João Goulart. É que a acústica aqui, às vezes não é muito boa, e dependendo da posição em que fica o microfone, fica mais. Por isso que eu estou reproduzindo aqui. Eu sou baixinha. Eu estou reproduzindo. Dia 13, 11 horas. Tem lá a fotografia do Jango. De todos lá, bonito. E eu tenho que dizer isto. Jango é nosso. Quando foi reformado o gabinete, eu fui na inauguração. O Carlos Lupe era o ministro do Trabalho. Quando eu chego lá, eu vejo uma fotografia do Jango, pequena, e eu tinha no meu gabinete uma bela fotografia do Jango e ofereci, está lá. Quando eu chego lá e vejo a fotografia,
foi uma obra minha, trazer essa foto para cá. Isso é brincadeira. Mas antes de encerrar e agradecer, pedir que me mande cópia do documento, o abaixo assinado, que era um instrumento de assédio. Lá na reunião na Superintendência Regional do Trabalho, dia 13, 11 horas, já haverá certamente a presença de um representante do Ministério Público Federal do Trabalho. Mas já saímos daqui, vou marcar uma audiência no Ministério Público Federal do Trabalho e já entrar com uma representação, para que esse fato seja alvo de uma investigação, porque isto é o tipo de assédio inaceitável. É uma forma de pressão pressão diante também, não é ameaça de demissão, são as demissões que vão acontecendo. E isto representa um abuso, aliás, um abuso grave de autoridade. Então, de qualquer maneira, vamos agradecer a presença de todos. Está encerrada a nossa audiência pública, com toda a homenagem aos empregados da Petros.